Querido amigo, hoje vamos prosseguir com os nossos estudos no livro do profeta Amós e hoje vamos estudar o texto de Amós 2, 4 a 16. Esse texto continua nos revelando o juízo de Deus, agora especificamente contra o seu povo. Como vimos nos programas passados, enquanto Amós atraía a atenção dos seus ouvintes com as acusações contra Damasco, Filistia, Fenícia, Edom, Amon e Moabe, na verdade ele estava preparando os seus ouvintes para as palavras condenatórias contra o próprio povo de Deus, isso é, contra Judá e depois contra Israel. Quando estudamos as condenações às 6 nações mencionadas, percebemos que as 3 primeiras, isso é, Síria, representada por Damasco, Filistia, representada por Gaza, e Fenícia, representada por Tiro, eram nações que, embora fossem vizinhas de Israel, apenas pertenciam ao ambiente político dos israelitas, isto é, não tinham qualquer relacionamento com o povo de Deus, sem ser o relacionamento de países fronteiriços a Judá e Israel. Porém, com relação a Edom, Amon e Moabe, em certo sentido, essas nações eram parentes, eram primas de Israel. Nós podemos confirmar isso em Gênesis 19, 25. O relacionamento entre essas nações e o povo de Deus era um relacionamento que envolvia também a importante questão religiosa e o respeito pela prática da lei de Deus. Lei também conhecida por esses povos aparentados. Ora, o que Amós estava tentando mostrar aos seus ouvintes era esta realidade. Se as nações sem nenhum vínculo religioso com o povo de Deus estavam sendo julgadas, se as nações com um relacionamento de parentesco religioso com o povo de Deus estavam sendo julgadas, a dedução mais lógica para quem estava atento às palavras do profeta era que também o próprio povo de Deus estaria sendo julgado. As palavras desse texto, então, 2, 4 a 16, são as palavras do julgamento divino pronunciadas contra o seu povo, e aqui especificamente contra Judá. Em meio a todos esses argumentos, é importante notarmos um propósito bem específico de Amós ao proclamar a sua profecia. O povo ao qual Amós se dirigia era o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Não porque o povo merecesse ou tivesse algo que agradasse o Senhor. Simplesmente, Deus, em sua graça e por seu amor, escolheu e formou esse povo a partir do patriarca Abrão. Mas no decorrer dos séculos, o próprio povo de Deus tinha depreciado, tinha desvalorizado a doutrina da eleição. Tinham transformado essa doutrina sem qualquer significado. Ao invés de perceberem o privilégio de serem o povo eleito, ao invés de reconhecerem a importância dessa escolha divina, eles minimizaram esse fato de tal maneira que se entendiam como um bichinho de estimação de Deus, cercado até de uma preferência imperial divina, protegido, subvencionado, o recipiente de muitas concessões sem par. E de privilégios especiais. Isso sim, eles sempre acharam que tinham privilégios especiais. O próprio povo de Deus tinha perdido o significado profundo de ser o povo de Deus. A palavra direcionada aos israelitas, então, teve por base a justiça inflexível de Deus e o profundo desagrado de Deus para com seu povo. O fundamento, a base para essa acusação, sem dúvida, é essa justa justiça do nosso Deus. Destaca-se aqui o fato de que no livro não aparece a expressão Deus de Israel, como é visto em outras partes das Escrituras. Amós mostra que a acusação, a condenação, não tem por base a eleição, mas sim a justiça divina, e por isso ele apela para a consciência, para a humanidade, para a compaixão, para uma avaliação séria e profunda. Amós mostrou-se especialista em colocar o dedo no problema do povo, em apontar, identificando claramente qual era o problema do povo. Ele se mostrou como um profeta de Deus, e ele mostrou que a condição de ser povo de Deus, ao invés
de dar uma permissão para uma vida desregrada, exigia de Israel e do Judá uma responsabilidade bem maior do que era a exigência aos outros povos. Por isso, o título para a nossa reflexão é esse: sentença condenatória. Condenatória. Contra quem? Contra Judá e Israel. Os versículos, então, são os versículos finais do capítulo 2. Amós 2, 4 a 16. Querido amigo, deixamos a sentença contra Judá e contra Israel separada das demais nações devido a ela ser uma sentença ligeiramente diferente. Todas aquelas 6 nações, Damasco, Filistia, Fenícia, Edom, Amon, Moabe, ultrapassaram o limite da tolerância divina ao pecarem por cometerem guerras e atrocidades horríveis, sempre contra os seus inimigos, que algumas vezes era o povo de Deus. Então, porque eles foram duros, porque essas nações foram duras, Deus as tinha julgado. Porém, Judá e Israel receberam a sua sentença de juízo porque pecaram não apenas contra uma nação inimiga, mas porque pecaram contra o seu Deus. Quando essas nações que formavam o povo de Deus, Judá e Israel, pecaram contra o próprio povo, contra si mesmas, estavam pecando contra Deus. E diante disso, viria o juízo divino sobre elas. Vamos então perceber nesses versos que o princípio que esse texto nos dá pode ser colocado numa frase: todo o desrespeito do seu povo à vida justa é castigado por Deus. Então, quando o povo de Deus desrespeita essa vida justa que Ele quer que tenhamos, ele pode esperar que Deus vai castigá-lo. Eu repito então a frase: todo desrespeito do seu povo à vida justa é castigado por Deus. E nesse texto nós vamos encontrar 3 resultados que o povo de Deus obteve por desrespeitar a vida justa. O primeiro resultado se percebe no castigo de Deus, se observa na condenação de Judá, reino do sul. Versículos 4 e 5 que eu leio para você. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4, não tirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os meus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Aqui nós precisamos destacar algumas verdades. Primeiro, por não existir diferenças entre pecados, pois todos desagradam a Deus, desrespeitar a lei do Senhor é tão grave quanto matar uma mulher grávida, como aconteceu com uma das nações, que é o pecado de Amon, conforme 1:13. Segundo, o povo de Deus é cobrado a mais. Por quê? Porque tem conhecimento de Deus. O povo de Deus não está livre do castigo, da punição, da disciplina. Não. Veja que Amós diz: eu não retirarei o castigo. Palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus o quer como um povo santo, justo, como Ele mesmo é. Na verdade, Deus não trata o seu povo de maneira diferente só porque ele pertence. O povo de Judá também ultrapassou o limite das suas transgressões. Eles transgrediram esse limite. Por isso, Deus não suspendeu o castigo que ele merecia. Deus, não é um Deus arbitrário, que favorece os que lhe pertencem. Não, Ele é um Deus justo. Não tem 2 pesos e 2 medidas, inclusive para com seu povo. Deus iria então colocar fogo, inclusive na sua santa e amada cidade de Jerusalém. O fogo, como já mencionamos, serve para purificar. É um símbolo do juízo, da purificação através do juízo divino. Assim também a disciplina do Senhor serve para nos purificar. Só é filho aquele a quem Deus disciplina. Caso contrário, nós nem somos filhos, mas somos bastardos, conforme Hebreus 12, 4 a 11. Terceiro,
O povo de Deus não pode repetir os erros do passado. A lei do Senhor tem que ser transmitida de geração em geração, e não os erros dos pais devem ser transmitidos. Quando a lei de Deus não é passada de geração em geração, as próprias mentiras, os próprios enganos vão enganando aquele que tem essa prática. Ao nos afastarmos de Deus, caímos nas nossas próprias armadilhas. O segundo resultado do castigo de Deus se observa agora na condenação do povo de Israel, reino do norte, versículos 6 até 12, os quais eu leio para você agora. Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu nome, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí também o seu fruto por cima e por suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei, vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é assim isto, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, desses a beber vinho, e aos profetas ordenastes: não profetizeis. Querido amigo, a Bíblia diz claramente que de Deus não se zomba. Ao contrário, das outras nações que foram castigadas porque cometeram pecados contra os outros povos, o castigo de Israel agora é devido ao seu desrespeito para consigo mesmo, com o seu próprio povo. O profeta então se revolta pela falta de amor e gratidão por parte do povo que tem recebido das mãos de Deus a própria lei. A partir desse ponto, então, começa o tema fundamental da profecia de Amós. A falta de justiça social e a opressão dos pobres e indefesos é contrária a Deus. Então, vamos destacar 3 verdades que Amós nos mostra aqui, nesse texto que nós vemos os pecados de Israel. Primeiro, eles desrespeitaram a lei do Senhor, permitindo a opressão dos pobres pelos ricos. Não é possível sabermos se o profeta se refere à venda dos seus compatriotas como escravos ou à compra das suas propriedades hipotecadas por um valor irrisório. Também poderia significar que o salário do pobre por um mês de trabalho não chegava a um valor de um par de sapatos, de uma sandália havaiana. Percebe-se que Amós é irônico quando descreve as atitudes dos ricos. Era obrigação devolver a roupa tomada com fiança para que o pobre pudesse se abrigar contra o sol ou contra o frio da noite. Porém, esses ricos utilizavam a roupa tomada dos pobres, veja só, como almofadas nas celebrações religiosas, tanto em santuários pagãos como os santuários de Dan e de Betel. Esse ato demonstrava o seu total desdém para com o pobre e para com a lei de Deus. Ocorria também a perversão das atitudes nos tribunais. Nesses versos, juntamente com 5:12 e 8:5-6, se referem a um tipo de problema. Os juízes sem escrúpulos cobravam as hipotecas dos pobres, que se tornavam presas fáceis nas mãos daqueles que tinham poder de compra. O pobre podia ter até razão, mas o juiz sempre julgava a favor dos ricos. Um bom exemplo dessa prática se vê naquele episódio lamentável em que o rei Acabe toma posse da vinha de Nabote. A justiça se aplica como um critério para os ricos e um outro critério para os pobres.
2 pesos e 2 medidas. Agora, querido amigo, infelizmente temos que constatar que isso ainda acontece nos dias de hoje. Nos versos 7 e 8 é descrita a imoralidade do povo. Era comum que os pais, para educarem sexualmente os seus filhos homens, os levavam a uma prostituta. Veja bem, essa prática era uma violação do 7º mandamento, mas era uma prática comum entre o povo de Deus. Além disso, os juízes, em lugar de vender o vinho confiscado para financiar os gastos do templo, eles utilizavam esses vinhos como ofertas aos deuses pagãos. Muito pouco valia a oferta que não custa nada para a pessoa que oferece. Por isso é que dizemos que a palavra de Amós se dirige a uma geração que tinha separado completamente a religião da moralidade. Estava destinada a sofrer então o quê? O severo juízo de Deus. Mas vale também destacar nesse povo que os primeiros 7 oráculos de condenação contra as demais nações, incluindo Judá, demonstra a atenção de Deus para as condições internacionais, uma vez que Deus é o Deus de todas as nações. Os oráculos contra Israel demonstram o interesse de Deus no pobre, no necessitado, no indefeso, na vida justa, na vida correta, na vida limpa diante dele. O mesmo Deus que se interessa pela conduta das nações se preocupa com a pessoa mais humilde, que é maltratada pelos ricos e pelos poderosos. Conforme diversos textos bíblicos, Deus tem esse cuidado por aqueles que são marginalizados pela sociedade. Veja o Salmo 113, veja o Cântico de Ana, veja 1 Samuel 2, veja o Cântico de Maria, veja os juízos das nações. Deus tem cuidado pelos que são desprezados pela sociedade, que se diz uma sociedade do povo de Deus. O segundo problema que nós percebemos nesse texto, nos versículos 9 e 10, é que Israel desrespeitou a história, a ação passada de Deus no seu meio. Amós descreve a seguir a falta de gratidão pelo povo e pelas bênçãos de Deus. Não eram mais escravos no Egito, Deus tinha os tirado de lá. Além disso, eliminou seus inimigos e os conduziu para a terra de Canaã. É errado pensar que os israelitas entraram numa terra vazia. Não, eles tiveram que lutar por cada pedaço de terra. Mas Deus fez isso por eles. Mas o grande problema é que eles esqueceram disso. Acharam que eles tinham conquistado. E assim, estavam soberbos. Amós continuou mostrando que Deus ainda levantou profetas para ensiná-los. Os nazireus, para lhes dar exemplo de vida. Os votos do nazirado podem ser entendidos como um estímulo para a vida santa. Deve ser destacado que somente Amós relaciona os profetas e os nazireus como chamados por Deus. Em terceiro lugar, eles desrespeitaram o aviso do Senhor. Versículos 12 e 13. A tradução do versículo 12 é difícil. Israel está esmagado sob o peso do próprio pecado e por isso não queria a voz de Deus a lhe incomodar. Não profetizeis, era a palavra deles para os profetas. É triste quando um povo não quer ouvir mais a voz de Deus. Será que isso não pode acontecer conosco ainda nos dias de hoje? Querido amigo, esteja sempre aberto para ouvir a voz do Senhor. O terceiro resultado do castigo de Deus se observa na impossibilidade de fugir do mesmo. Versículos 13 e 16 nos mostram bem claramente isso. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga do ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Observemos então que Israel colheu aquilo que ele plantou. Ninguém consegue se livrar da ira do Senhor. Nesses versos, Amós não indica a Assíria como instrumento do juízo divino sobre o pecado do povo. Porém, diz claramente que nem os fortes, nem os ligeiros, nem os valentes conseguirão escapar do juízo de Deus. Com esse pensamento, então,
ele termina um dos grandes sermões da antiguidade. Querido amigo, o juízo de Deus contra Israel nesse verso é muito duro. As imagens usadas são de derrota na guerra e o exílio dos sobreviventes. Assim o povo de Deus seria castigado porque a sua conduta tinha sido contrária aos ensinamentos de Deus. O que fazemos com as oportunidades que Deus nos dá? Podemos concluir com essa pergunta. O que fazemos com as oportunidades que Deus nos dá? A vontade de Deus é que o conheçamos pessoalmente e sigamos em submissão. Judá teve essa oportunidade. Israel teve essa oportunidade. Queremos aproveitar o perdão que Deus nos concede ou não? Deus continua nos ensinando que quando pecamos, deixamos os seus caminhos. Ele quer que percebamos os perigos que as nossas ações produzem. E, na verdade, Ele quer que nós deixemos essas más ações. Para termos uma vida de comunhão com Deus, necessitamos obedecê-lo continuamente. Que o Senhor te abençoe no seu posicionamento com Ele. Um grande abraço e até o próximo programa.